Senhor, meus amados e amadas irmãs. Deus abençoe vocês poderosamente nessa manhã de quarta-feira, em nome de Jesus, amém? Amados irmãos, hoje eu tenho um alerta para nossas vidas, né? Irmãos, é verdade mesmo. Você sabe que Deus, ele fala conosco, ele nos orienta, né? Muitas vezes, irmão, como eu vi o testemunho de um pastor, que ele morreu de infarto, irmão, como aquele irmão Adão de Campos, né? Esse pastor é americano, ele dedicou a vida dele na obra de Deus, e fazia palestra, escreveu livro, disse que ficava preocupado ali em trazer palavra para palestra, para a igreja encher, ele gostava de multidão na igreja, né? E, enfim, era ocupado, mas aí quando Deus mandava ele orar mais, chegar ele, orar, passar um tempo com ele não tinha tempo. Ele estava ocupado o tempo todo na obra de Deus, mas não tinha tempo para ficar, sabe, a sós com Deus, orando ao Senhor, dando um tempo para Deus fazer algo completo na vida, né? Ali, irmãos, ele morreu. Boa misericórdia de Deus por aqueles que ouviu, né, o testemunho dele. E ali, irmão, era como um juízo final. E ali, meus irmãos, ele disse que tinha muito medo, muito pavor ali, porque ele tinha certeza da salvação, ele tinha uma certeza enorme da salvação dele. Mas ele disse, se você ter certeza e ser real é outra coisa. Misericórdia. E ali, irmão, aquele monte de gente, de todo tipo de gente. Era pastor, era missionário, era tudo quanto é gente, tipo de gente tinha ali. Naquele lugar, e ali ele com aquele medo, e o Senhor Jesus lá, irmão. E o Senhor Jesus disse que quando ele mencionava o versículo da Bíblia, irmãos, mas aquilo era tremendo, dizia ele que era uma coisa terrível, né, de temor e medo. E ali as pessoas, elas se justificavam, se justificava, Senhor, eu pregava. Jesus mencionou aquela palavra, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entraram no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E o povo começava a dizer, mas Senhor, eu trabalhava para o Senhor, e, né, o Senhor fazia maravilha através de mim. Aí Jesus dizia assim, vocês usavam o meu nome, mas não vivia para mim. Misericórdia, Senhor. Não fazia o que eu mando, não obedecia a palavra dele. E ali foi indo, irmão, pastores que pregava uma coisa, né? Pregava a verdade, mas não vivia a verdade. Olha o perigo aí, irmãos. E aí diz que pastor que estava no vício, prostituía, escondido dos irmãos, né? Fazia as coisas, estava tudo lá, diz que uns tampava o rosto, porque não aguentava olhar para Jesus. Aí, irmãos, foi indo, irmãs que dirigia ciclo de oração, era missionário, mas era fofoqueira, invejosa, e guardava mágoa, fofoqueira não, é invejosa e guardava mágoa no coração, não perdoava. Estava tudo lá, né, irmãos, alegando a obra. E ali chegou a vez dele. Ele diz, você viveu a vida toda fazendo a minha obra, mas você não viveu para mim. É brincadeira, irmãos? Você não viveu para mim. Estava ocupado em trabalho aqui, faz uma coisa aqui, faz outra ali, para agradar, ter multidão. Escreveu até livro, mas não buscava o Senhor. Sabe? Mas aqui assim falta aquela comunhão com Deus, ficar ali falando com Deus. Irmão, toda obra, você tem que ter oração. Não é de 2 minutos, não, é oração. Horas ali na presença de Deus, comunhão com Deus. Por que muitas vezes, irmão, cai pastor, cai pastora, né? No pecado de adultério, volta para o mundo, faz horrores, porque trabalha muito. Mas não busca o Senhor, não busca a santificação, não busca a graça, a força, a força para vencer a tentação. Aí só prega aqui, viaja ali, faz aqui, mas não busca. Olha, irmãos, o missionário Davi Miranda, ele tinha a essência do segredo.
ele buscava a Deus primeiro e pregava. Passava as madrugadas todo orando, irmão. Era oração, irmão. 3 horas, de 3 horas para lá. E aí ele ia pregar, e quando chegava no culto, ele orava 40 minutos antes dele ler a palavra. Era oração, então sustentou ele, né? Que ele fez o ministério, completou a obra na terra sem acontecer nada para que as ovelhas se escandalizassem e saíssem da igreja. Né, meus irmãos? Ele permaneceu fiel, firme, até mesmo cometendo fraqueza, que o ser humano é falho, né, irmão? Se dizer que ele era perfeito, a gente pode estar mentindo, porque perfeito é só Jesus. Mas ele segurou ali a obra, irmãos, até a morte dele. Amém? Você vê que muitos não conseguem segurar, né? Cai no pecado, vira aquele escândalo, todo mundo sabe, ele dizia para lá, vai ser desse, sabe, irmão? Escandaliza, as almas que ele ganha, ele mesmo espatifa ela para o mundo todo. Espalha, fica dispersa. Entendeu? Uns ainda vai para outras igrejas, outros já não vai para o mundo, porque escandaliza no pastor, né? Então, irmãos, é algo tremendo. Aí outra coisa também que eu deparei com uma missionária, irmãos, ela falando sobre o celular, que Deus falou para ela. Que as pessoas estão escravizadas no celular. Irmãos, você não... quando eu folheava o YouTube assim, que eu via aquelas pessoas assim, irmão, que postava tudo. Posta fazendo um bolo, posta... todo lugar que ela vai, só não posta sentada no vaso do banheiro, mas o resto é postando. Posta tudo. Posta comendo, posta. A pessoa é escravizada pelo celular. Até mesmo nós cristãos. Se nós passar o dia todo, vamos supor, vocês vêm aqui e assistem a Irmã Maria, tudo bem? Que vocês vão ter o ensinamento, e o canal da Irmã Maria só é 2 vídeos na semana. Você tem tempo para orar, para ir na igreja, a Irmã Maria não vai ficar, como disse, segurando o tempo todo. Mas aí você assiste a Irmã Maria, aí daí você sai da Irmã Maria, você vai da cara pintada lá fazendo a live, você fica lá 1 hora naquela live, você sai dali, vai lá pro pastor lá do Zói Mole, lá só porque tá falando palavrinha doce com você, Jesus Cristo é amorzinho e não te ensina a verdade, tu fica lá mais 1 hora e você vai ficando. Você fica 5, 6, 7 horas, né? No YouTube ouvindo umas palavras verdadeiras, umas mentirosas, mas você tá ali tomando seu tempo. Aí você não ora. E como é que você vai vencer? Fora que os crentes, além de ver muitos crentes no YouTube, eles vão para política, a maioria vai nos canais de Bolsonaro que é postando toda hora e passa o dia todo sem orar. Aí é onde que vem muitas tentações e derruba eles. Está aprisionado, irmão, eu já senti angústia assim, o Espírito de Deus fazendo eu sentir angústia de ver essas pessoas que ficam postando tudo. Eu não sei como é que elas têm tempo para tomar banho, posta tudo para ganhar dinheiro. Ó, vou falar uma coisa para você que Deus me falou. Crente não pode ganhar dinheiro com YouTube em rede social nenhuma. Seja com a palavra ou seja com qualquer outra coisa, não pode. Entendeu, irmão? Não pode. Porque você tem que fazer parceria para apoiar as coisas do YouTube. Tem uma prima que falou para mim que tem uma irmã aqui que é muito famosa, né? No YouTube, e ela tem muita visualização, mas só que quando termina o canal dela, passa lá anúncio de jogo, não sei o quê. Eu falei, nunca vi isso não, porque eu não assisto também, né? O canal dela e você tem uma parceria. De primeiro eram os anúncios, lembra? Eram uns anúncios, cerveja, e mulher com essa roupa, e aquela angu, né? Tinha uns anúncios bons, mas tinha uns anúncios que contaminavam. Então você tem que fazer uma parceria para você ganhar o dinheiro, não é à toa assim. Não, você tem uma parceria lá com as coisas do YouTube, entendeu, irmão? E não é para crente, viu?
não é para servo de Deus, não. Você que vai escolher se você quer ir para o céu ou não. Porque Deus já falou comigo, já me repreendeu, viu? Aqui não está monetizado, não recebo nada do YouTube e nem fico pedindo dinheiro para ninguém, né, irmão? Porque eu não tenho, como que eu vou dizer, eu não tenho uma obra missionária, né? E nem tenho uma obra de caridade assim, não tenho, né, para me cuidar, não tenho. Amém? Quem essas pessoas que têm, leva a sério, pode pedir o dinheiro, mas o dinheiro é para pôr na obra da caridade que você pediu. Você tem que pedir conta. Eu quero um dinheiro, vocês me ajudam aí para me comprar aí umas malmitas para me dar para os mendigos, fazer. Então, quanto você arrecadou? 5.000. Você vai mostrar os 5.000, o que você recebeu. Você vai mostrar também o quanto você gastou. Você vai gastar tudo aquilo na obra da caridade. Não é você pegar o dinheiro, tá, para a obra da caridade, vou dar a metade para o meu bolso. Não, isso está errado. O que foi arrecadado por um propósito tem que ser para aquele propósito. Agora, se você caiu numa pior, está precisando de uma ajuda, irmãos, eu estou numa situação aqui difícil, eu estou precisando de uma ajudinha. Amém. Porque a Bíblia fala, comunicai as vossas necessidades para os santos, né, os irmãos. Aí você comunica e isso te ajuda. Mas agora, caso contrário, não, viu? Fazer do evangelho causa de ganho, empresa, né, meus irmãos? Não. Amém? Então, é o seguinte, Deus, para resumir o que eu quero dizer para vocês, é o seguinte. Deus requer oração, jejum, leitura da palavra dele. E se você fizer isso junto com a obediência, santidade no corpo, alma e espírito, dentro e fora, você terá e fazer a obra do Senhor, você terá um galardão no céu. Morada na Nova Jerusalém. Mas se você é aquele que vive na rebeldia, mas acha que vai ganhar o céu pregando, né? Ou orando 2 minutinhos, você vai complicar a sua vida. A rebeldia, né, ora pouco. Por isso que você vê e pessoa faz vídeo toda hora, mas tá com a cara pintada, unha pintada, na vaidade. Por quê? A oração tá pouca, a carne já tomou conta dela. Entendeu, irmão? Então é um trabalho vão. O testemunho do irmão lá que foi morto, do infarto, depois ele voltou, né, irmão? Claro. É tremendo, ele pediu a Deus uma nova chance. Aí o Senhor voltou ele para ele orar, irmão, orar. O pastor que passou a vida toda pregando, dedicando na obra de Deus, teve que voltar para orar, irmãos, para ter comunhão com Deus, irmão. Toda obra perfeita tem que ter, sabe o que é a oração? É o que sustenta as almas na igreja. Se você tem eu tinha um exemplo para vocês. Na segunda-feira, aonde congrego, tem 1 hora de oração. Começa às 7 e termina às 8. Aí o pastor ou o pregador traz uma palavra ali pequena, uma palavra assim, e doutrina, meia hora ali. E da meia hora até às 9 é revelação. Irmãos, Deus tem operado. Deus tem operado naquele lugar, revelado doenças incuráveis, câncer, dado livramento terrível, levado pessoa lá e libertado elas. Por causa do quê? Da oração. Mas os outros cultos que só ora só aquelas 20 minutos, meia horinha, até mesmo a consagração. Eu passei por essa igreja uma outra vez e ali eu falei para a irmã do ciclo de oração, nós temos que orar pelo menos 1 hora. Aí dá 1 hora e sobra 1 hora. Aí 1 hora dá para pregar, dá para fazer tudo. Mas 1 hora tem que ser de oração, tudo bem. Irmão, até a vizinha que nunca tinha entrado na igreja entrou. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Eu saí uns tempos, né? Fiquei 3 anos fora. Ela tirou a oração, deixou só meia horinha. Quando eu cheguei de volta, tá lá 3 pessoas. Aí eu cheguei e aí eu falei, meu Deus, eles tiraram a oração. O senhor, ela pediu confirmação, o senhor confirmou o que eu falei e ela tirou a oração. Eu fui umas 2 vezes. Agora que eu cheguei, mas Maria, você prega? Eu vou pregar para 3, 4 crentes. Eu disse, quer saber de uma coisa? Nem aqui eu vou ouvir mais. Eu vou ouvir nos cultos, porque a igreja tem os irmãos.
eu posso, sabe? Eu vou lá, oro 1 hora, né? 40 minutos, ajoelhadinha lá, chego, dobro meu joelho, a hora eu só vou levantar praticamente na hora que o pregador vai assumir o púlpito. Então, e oro em casa, faço minhas campanhas em casa, amém? Hoje já orei 1 hora, acordei 6 horas, já orei 1 hora, né? E acabando aqui, vou orar mais um pouco. Amém, irmão? Então, você tem que ter oração. Você está entendendo, irmão? Às vezes a pessoa fala, não, eu só prego, só trabalho na obra de Deus, não tenho tempo para... Não, você tem que ter tempo para orar. Porque a oração vai sustentar as ovelhas, vai te sustentar você nas tentação e perseguição e luta, para você não cair. Olha o exemplo mais vivo que Deus me trouxe aqui agora, oh Deus vivo, Jesus. Jesus era Jesus. Ele ia para os montes, ele passava a noite orando, ele orou 40 dias, 40 noites em jejum no monte. Jesus precisava orar, irmão? Não. Mas ele deu exemplo para nós, ele falava, orai, vigiai, olhai, orai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa matéria aqui, se nós não orar, nós tomba. Você não pode ir no monte, não pode ir na vigília, você vai ter que dar um jeito. De madrugada, de manhã, nas suas horas, no fim de semana, você vai ter que tirar umas horas de oração aí. Porque senão a sua carne toma conta de você. O pecado já não é mais pecado, o pastor já perde o temor, já não doutrina as ovelhas, já pode casar um monte de vezes com o marido vivo, dá ceia para quê? E faz o casamento daquela ovelha com o divorciado, né? Sendo divorciado, dá ceia para elas. Você está entendendo? Porque a carne está tomando conta. Ele não buscou o Senhor o suficiente para ter temor. Apesar que Jesus disse, pelo fruto conhecerei as árvores. Tem pessoa que ele é fruto mau mesmo, é lobo, tem uns lobos, mas a ovelha tem que ser viva e esperta para saber onde está o pastor verdadeiro, onde está o lobo. O pastor verdadeiro te ensina e vive. O lobo não, às vezes ele até te ensina de verdade, mas não obedece, só quer grana. Dinheiro e luxo, carro do ano, com dinheiro do povo. Não é que ele tem trabalho não, com dinheiro do povo, aí não dá certo não, viu meus irmãos? O dinheiro, irmãos, é para manter a obra de Deus, é para ajudar uma viúva, é para ajudar um irmão ali desempregado, é um remédio para comprar, é para cuidar da obra de Deus. Por isso que Deus disse ali em Malaquias 3:10, se eu não me engano, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Por que isso? Porque através dos seus dízimos e oferta vai ter mantimento para acudir as ovelhas. Até os avarentos que fica aqui, nada é tempo da lei, mas no tempo de Pedro, do Novo Testamento, era mais forte ainda. Porque no tempo de Pedro, o povo vendia suas propriedades, vendia, vamos por suas casas, seus sítios, e depositava o dinheiro no pé dos apóstolos. O que eles faziam? Enfiava no bolso da Maria? Não, como muitos hoje fazem, não. Eles pegavam o dinheiro e repartiam com todos os irmãos pobres. E ali a Bíblia relata que nenhum tinha de mais e nem outro tinha de menos, era tudo igual. Era repartido entre eles de igual para todos, para que ninguém tivesse necessidade. Ô irmão, se tivesse isso hoje em dia, como era maravilhoso. E Jesus garantia, e Jesus acrescentava na igreja os que havia de se salvar. E Jesus cooperava com eles, porque havia ali união em tudo. Sabe, no amor, no partir do pão, em tudo havia união e amor. Hoje tem os avarentos, não dá nada não, pode dar não. Mas é para dar sim, mas com uma condição. O dinheiro tem que ser levado a sério na obra de Deus. É para a obra de Deus, não é para comprar mansão, casa nos Estados Unidos. Não. É para usar na obra de Deus. Você pode ter só o quê? Se você trabalha dia e noite na obra, você pode ter só o seu sustento, seu aluguel, sua luz.
Entendeu? A gasolina para o carro da igreja que você dirige, se você não tem um carro seu com seu dinheiro. Amém? É para mantimento da obra. Não existe rico com o dinheiro da igreja, irmão. Não. Com o dinheiro de dízimo e oferta. Não. Se ficar rico com dinheiro de dízimo e oferta, tá frito todo dia. Como o testemunho do pastor, não vai ter vitória. É melhor você ser sincero. Sabe? Tudo que você pegar na obra de Deus, meu Deus, esse dinheiro aqui é teu, não é meu, não, misericórdia. O meu é esse, eu trabalho na tua obra de noite, então, pai, o meu é esse aqui para o meu sustento. Paulo disse assim, olha, o evangelho não é causa de ganho, você tendo com que você, né, o seu sustento e com que você se cobrir, esteja com isso satisfeito. Porque muitos quiseram ir atrás das riquezas e se perderam em grande dor e sofrimento, né? Então é o que acontece, muitos querem enricar através do evangelho, mas não vai adiantar. No último dia tu vai ser reprovado. Amém? O que a gente dá é sagrado para a igreja, irmão. É sagrado, irmão. Você não pode pegar nem um centavo a mais daquilo que é permitido você pegar, se você, claro, trabalha na obra de noite. Amém? Tem que ser muita seriedade. O caminho do céu é estreitinho. Amém? Então a mensagem de hoje é: faça a obra de Deus, obedeça o Senhor, seja santa em toda maneira de viver e ore. Não fica ocupando o seu tempo com o celular o dia todo. Tem uns que não tem só YouTube, não. Ele tem Facebook, Instagram, ele tem um TikTok, tem não sei o que, mas tudo para ganhar dinheiro. Ele passa o dia todo nas redes sociais, irmão. Estou falando de crente, viu, irmão? E não busca Deus. O tempo para Deus é só Jesus, obrigado pelo almoço, obrigado que eu vou dormir, obrigado que eu acordei. Irmãos, não dá certo. Você vai cair no pecado, você vai cair na vaidade. Como muitos já caíram. Nós vemos aí caindo todo dia. É de multidão. Irmão, se dá um vento assim, cai aquele monte como manga madura em dezembro. Entendeu? Do pé. Então, você tem que ter a força da palavra, a obediência e a oração, o jejum. Aí você faz um evangelho completo, viu? Com a verdade tem que ter oração, porque você tem que sustentar as ovelhas com oração. Entendeu? Para elas não desviar da igreja, para elas, sabe, ficar firme, para Jesus libertar elas e operar maravilha na sua igreja. Tem que orar. Tem que orar mesmo. Esse é o segredo, a oração, porque Jesus ensinou. Paulo também ensinou, nas vigílias, nele orava, tudo tem que ser com muita oração. Amém? Moisés passava ali no monte, né? Até que Deus ia lá levar lá as leis para Moisés lá no monte. Amém? Que ele saía de lá com a presença de Deus, que o rosto dele tinha que tampar, porque o povo não aguentava a glória do rosto de Moisés. É através da oração, irmão. Você passa o dia todinho no celular, irmão. Aquilo voa. Mas para orar uma hora é difícil, né? Mas então cuidado que o diabo está usando o celular também para tomar seu tempo. Então, limita, veja uma ou duas coisas ali que alimentam a sua alma. Depois você vai orar, vai ler a Bíblia, vá para a igreja. Muitas vezes a pessoa está sofrendo, mas não se esforça, não vai para a igreja, não ora. Como é que você vai receber libertação? Você tem que ir para a igreja e perseverar lá, continuar lá orando todo dia. Você vai ter poder contra o diabo, é através da oração. Eu posso orar por você, Deus pode te dar o livramento, pode te abençoar. Mas a tua alma, o revestimento é você que tem que buscar. Viu? Poder contra o diabo é você. Amém, meus irmãos? Então tá aqui esse alerta para nós, né? O que eu vejo que é certo, eu passo para vocês, porque esse canal de ensinamento é para você conseguir ir para o céu. O segredo, você tem que orar, porque através da oração você tem força para obedecer.
E se você não ora, a sua carne toma conta, você já começa, tem nada a ver não, isso é religiosidade. Esse povo sabe? E lá também no testemunho do irmão que morreu, tinha assim, a graça de Deus cobre tudo. Nada a ver, a graça de Deus cobre tudo, cobre não, irmão. A graça de Deus cobre, quando você aceita Jesus, seus pecados do passado ela pagou. A graça de Deus cobriu, mas aí você tem que seguir obedecendo. Mas se você cair numa fraqueza, você pede misericórdia a Deus, que Jesus agora é advogado, ele te perdoa, mas não é para você permanecer não. Caiu, escorregou como uma casca de banana? Sim. Pede perdão, Jesus te perdoa, mas larga o pecado, abandona aquilo, não vai cometer aquilo de novo. Amém? Perdão, porque Paulo mesmo disse, se você já foi liberto, conheceu até o Espírito Santo, e você voltar a pecar, não tem, voltar a se lambuzar no pecado, na lama, né? Você não tem mais perdão para você, não tem mais sacrifício para você. É muito triste essa palavra, irmão, e alerta para nós, viu? Então a pessoa peca hoje, adultera hoje, confessa, adultera daí 1 mês, adultera daí 2 meses, tá no evangelho. Irmão, isso aí depois, no fim, não vai ter jeito. Deus deu aqui a palavra hoje, aqui, juízo de Deus contra a Babilônia, contra o mundo, contra o pecado. Ele está dizendo que eu levantarei um vento destruidor contra o pecado, irmão. Vai vir lutas na terra. Nós temos que se esconder em Jesus, orando e obedecendo. Viu? Então, limita seu tempo no telefone, irmão. Eu não tenho no meu telefone grupo de WhatsApp, de nada. É só os filhos, algum parente. É só que eu tenho no meu celular, irmão. Não tem mais nada. Algum colega, algum amigo, pouca gente. Mano, tem dia que eu não recebo nem uma ligação quer dizer, não recebo nem uma ligação de longe, não. Só aqui dentro de casa, muitas vezes, eu mando mensagem pro meu filho, que ele tá lá no fundo, e eu aqui, então, para não ficar gritando dentro de casa, fulano. Aí ele manda lá, assim. Ele manda, sabe, pelo zap. Mãe, assim, assim. Eu falo, meu filho, assim. Entendeu? Mas não fico no zap com grupo, com nada disso não. Venho aqui, faço o meu vídeo, eu sempre dou uma olhada, porque tem os comentários para você responder. E ouço o meu vídeo, alguma notícia, né? Porque todo dia eu olho para ver a notícia mais rápido, né? O que está acontecendo aqui nas notícias? Tem uns broquinhos da CNN, que é 1, 2 minutinhos. Veja o que está acontecendo, você tem que deixar para lá. E alguma coisinha que você se interessa, mas o nosso tempo tem que ser pouco. Porque quando eu estava folheando, ver essas pessoas que ficam só no celular, aquilo me dava angústia dentro de mim. É como a missionária falou, a alma nossa está aprisionada, das pessoas está aprisionada no celular. Está aprisionada, irmão. O celular pode fazer nós perder a salvação, porque nós deixa o nosso tempo todo para ele e não busca Deus. Entendeu, irmão? Não ora, não lê a Bíblia. Você não vai na igreja, só no celular e livinha de noite. Cuidado com essas lives de noite, irmão. Vá para a igreja buscar o poder lá na água viva. Vá para a casa de Deus, buscar Deus, viu? Amém? Vigia. Então esse é o recado do Senhor, amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus, um minutinho de oração. Senhor, aí está meu Pai, alerta para meus irmãos e minhas irmãs também. Dá força, graça para eles desprender do celular, meu Pai, horas e horas. Assiste uma live aqui, outra ali, outra lá. Quando passou o dia, ele orou o quê? 2 minutinhos. Não vai ajudar na alma dele, não vai ajudar. A falta da oração, ele não vai ter força para obedecer, mesmo ouvindo que é pecado, não vai ter força para não fazer, porque está faltando oração, Senhor, está faltando jejum, leitura da Bíblia, Senhor. Tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã. O segredo está na oração, muita oração, em nome de Jesus, obediência. Meu Pai, para ter vigilância, abençoa a todos, cobra todos com teu sangue. Fica conosco, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Deus abençoe. O segredo da tua vitória é oração. Irmão, não é você ficar numa live aí, que revelação, que você nem sabe se Deus está revelando, e recebe, você acaba, não recebe nada. O segredo para você receber sua bênção é você orar.
Aí você vai no culto à noite, o Senhor te revela a bênção que você está pedindo. E aí é confirmado, porque você buscou, você orou. Amém? Você está na igreja aí que o pastor está pregando a favor do pecado, aí não está nem aí com nada, vai lá para a igreja dos amor. No seu bairro, na sua cidade, lá Jesus está vivo, viu? Por que você indica? Porque eu sou de lá. Há uns 35 anos sou de lá. E eu sei que Deus está lá porque Ele tem operado maravilha. Amém? Então, irmãos, cuidado com a sua coroa para o diabo não tomar. Amém? Você tem que orar, você tem que ter contato com Deus, você tem que se encher de Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe. O Brasil está precisando de oração. O mundo está precisando de oração. As almas estão precisando de oração. É da sua oração que está precisando, da minha. A sua parentela está precisando de oração. É você que tem que orar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.